Vamos entrando aqui, porque hoje a gente tem convidado especial. Vamos tratar aqui, falar de pessoas que estão em transição de carreira. Então, estou aqui te convidando para fazer parte deste bate-papo. De fundo, vamos ouvindo Vangelis, que gosto muito. Olha isso. Nossa, parece que o som vem aqui, ó. Eu amo, gosto demais. Vocês vão me ouvir falando muito disso, né? Parece até repetitiva. Mas tem um toque aqui a mais. Quem chegou? Olha aqui a minha convidada. Já vai chegar aqui. Gilda. Então você aceita aí, tá bom? Vou baixar o somzinho aqui. Tá bem alto. Ei, boa noite! Alexandra, que legal! Você tá por aqui, que bom! Boa noite, você tá me ouvindo bem? Eu? É. Ouvindo super bem. Só estou me ajeitando aqui com o celular, que eu acostumei tanto com o computador que... É duas. A Camila, olha só, a minha mentora tá por aqui também. Nilda, boa noite. Tá bom aí, Oi. gente, o som? Tá dando para ouvir? Tá legal a imagem? Quem tá aí do outro Imagem. lado vendo a gente? Aliette Ribeiro, seja bem-vinda. Boa Oi, noite. Aliete. Que legal. Sejam bem-vindas. Nilda. A Oh, que Nilda. legal. Alexandra de Minas Gerais. Né, Ale? Que legal. Ó, tá uma belezura, a Camila tá dizendo. Nilda tá tudo ótimo. Que legal. Que bom, gente. Sejam Aquela todas muito bem. perguntinha que não quer calar. Vai gravar? Vai gravar? Olha, a minha mentora tá aqui, ela vai dizer assim: não grava. O povo tem que estar ao vivo e a Pois cores. é. Pois é, né? E aí, Camila, grava ou não grava? Grava, grava para mim, por favor. Mas você sabe que é interessante, assim, seria bom gravar, porque às vezes as pessoas querem ver, né, depois o que aconteceu, os Sim, que não puderam estar, pode né? sim, ó. Ela acabou de falar que pode. Que legal, Eu gravo e aí eu compartilho, tá bom? Né? combinadíssimo. Uhum. Legal, então tá joia. Bom, a gente já tem aqui um grupinho bom de pessoas, né? A gente vai começar aqui o nosso papo, né? Como eu disse, hoje tem uma convidada, né, especial, que é aqui a Gilda, né? Que aceitou esse convite de pronto, né? Que eu acabei fazendo semana passada, montando aí toda a programação. Eu agradeço imensamente, né, por você ter aceitado. E vou pedir aqui, acho que antes de você se apresentar, né? Acho que tem pessoas aqui que estão chegando a primeira vez que não me conhecem. Ju Moura, seja bem-vinda. Minha sobrinha. Bom, você conhece a sua convidada? Tem um monte de convidada minha aí. Ei, que Nossa, legal! né? Nossa, né? É nossa. Legal, que bom. Bom, então para o pessoal que está chegando, né? Meu nome é Aparecida Silveira, eu sou terapeuta e agora mentora, né? Também aí dessas mulheres que querem fazer transição de carreira e o nosso papo vai Aos muito nessa óculos. linha, né? Que a gente vai estar conversando, né? Eu fiz esse processo de transição de carreira, né? Agora faz 5 anos, indo para 6 anos, né? Comecei no 50, né? E está sendo maravilhoso todo esse processo, porque é muito gratificante quando a gente vai em busca daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente, de fato, quer transformar na nossa vida e o quanto que a gente também pode transformar na vida das pessoas. E aí, Kennedy, boa noite. Né?
A Ju veio pela Gilda, que legal, bem-vinda, que bom. Então, e aí eu fiz esse convite porque a Gilda está fazendo esse processo e a gente vai justamente conversar com ela, então, para ela poder falar aí um pouquinho dela, né, nesse processo. Mas antes de você, da gente entrar no assunto propriamente, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é essa mulher, Gilda. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, meus convidados, convidados da Cidinha, né? Eu sou Gilda, tenho 53 anos, sou advogada, tenho 2 filhos, um de 33 anos e um de 12 anos. Não? Deixa eu ver aqui mais. Moro no interior de São Paulo, sou paulistana, moro aqui pertinho de São José do Rio Preto, um calor, meu Deus. E estou aqui com vocês, estou com a Cidinha, no marketing digital, estou amando conhecer, né, essa nova forma de trabalho. Na verdade, tem 2 transições na minha vida, uma foi a capilar, que eu consegui já concluir, e agora estou na transição profissional, como a Cidinha falou. Que legal, que bom, não é? Bom, como é que foi aí o processo dessa escolha da sua primeira profissão, vamos assim dizer, como advogada? Bom, isso aconteceu no século passado, 1900 e bolinha, claro, né? Literalmente século passado. Aos 19 anos, eu entrei para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, né? Eu fui militar por 10 anos. E lá, nesse meu trabalho como militar, eu já lidava com a justiça, né? Então, eu fui tendo gosto, assim, por essa área e sim, comecei a sentir vontade de defender as pessoas, o direito das pessoas, né? Então, comecei a me encantar com a área. E aí, eu comecei a fazer direito. Terminei a faculdade de Direito e, logo em seguida, eu saí do Estado. Pedi baixa e fui advogar. Porém, na prática, não foi tão mar de rosas como eu imaginava, né? Que era só pegar todas as provas, juntar e você já tinha o direito do seu cliente ali garantido. Não foi bem assim. Então, tive algumas frustrações nesse trabalho e comecei a imaginar que talvez eu não estivesse numa missão assim. Essa não poderia ser a minha única missão nessa vida. Tinha algo a mais que eu poderia fazer pelas pessoas, que não só lutar pelo direito delas, né? Mas tinha alguma coisa a mais, um porquê a mais. Então, a minha opção por direito foi isso. Até aí foi assim, né? Depois disso, eu sempre tive uma situação que me incomodou bastante, né? Que foi eu não ter conseguido ver e participar do crescimento e da educação do meu filho, o de 33 anos. Por quê? Porque eu trabalhava de manhã, eu saía de manhãzinha para trabalhar. À noite eu tinha faculdade, então eu saía de manhã, meu filho estava dormindo. Eu voltava à noite, ele estava dormindo. Então, eu praticamente não vi. E ele acabou sendo criado pelos avós paternos, né, na época. Então, foi bastante complicada a situação. Eu não estava me sentindo também uma boa mãe, né? Não me sentia completa como mãe por causa disso. Senti falta de acompanhar ele em todos os processos de crescimento e de evolução que ele merecia, né? Como toda criança merece. E isso é uma coisa que a maioria das mulheres passam hoje em dia, né? De ter que deixar o filho ou com o familiar, ou numa creche, porque ela precisa trabalhar, nós mulheres precisamos trabalhar, então eu tinha muito essa questão de, puxa, passou os anos e eu não aproveitei. Mas, isso eu tinha 19 anos, né? Aos 41 anos, Deus me abençoou e eu engravidei. Tive mais um filho e eu pensei, agora vai ser diferente. Esse eu quero cuidar, eu quero criar, eu quero educar, acompanhar o crescimento dele, né? Então, até aí foi o processo. Tem que me dar uma barradinha, senão eu vou falando desembestado assim, aí não paro mais. Que bom! Me Ah, empolgo. legal. Ah, a Cleia entrou aqui. Seja bem-vinda, Cleia.
Então, né, Gilda, esse é o caso de muitas mulheres, né, que a gente tem aí, que você está dizendo. Até antes de falar dessa questão desse sentimento de culpa, né, de trabalhar fora, de deixar os filhos, né, a gente tem vários. Você teve essa questão de poder escolher, né, a sua profissão, né, mas a gente tem casos de mulheres que, infelizmente, não puderam escolher, né, infelizmente, muitas tiveram que. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que fez direito porque o pai queria, né? Toda quando ela terminou, ela fala que ela entrega o anel de formatura e o canudo na mão dele. Isso é o que você queria, né? Não é a minha. Agora eu vou fazer a minha faculdade, né? Então, ai, obrigada, Cleia. Então é muito interessante isso, porque isso já é um ganho-ganho para você, inclusive, né? De poder fazer essa escolha, né? Isso é muito positivo, né? E agora, nessa questão de se sentir culpada, recentemente eu estou com uma amiga que ela é assistente social, super renomada e tudo mais, e trabalha no Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, né? E aí estava ela, o esposo e dois filhos, né? E uma pequenininha aqui, 2 aninhos. E ela ali toda carinhosa, atenciosa, não sei o quê. Chegou uma hora que ela fez uma arte, o pai foi lá e chamou a atenção. E aí o pai falou assim, eu que chamo, porque a mãe, se eu pudesse, eu queria nascer de novo dessa barriga, porque, olha, eu não sei, eu nunca vi uma mãe como essa, né? Que é a esposa dele, né? Ele falando, e todo esse carinho, dessa atenção. E aí eu falei para ela, eu falei, esse é o dilema das mulheres que trabalham fora, né? Então você ficaria querendo aproveitar o máximo, porque o fato de estar fora é se sentir culpada por não estar ali no seu papel de mãe no dia a dia, né? Esse é o drama que Exatamente. acontece com muitas mulheres, né? Exatamente, eu passei por isso e é interessante, realmente eu tive a opção de escolher por direito, né? Já por ser, de certa forma, uma profissão um pouquinho mais livre, né? Não é tão assim presa, porque como autônomo você se torna um pouco livre. Não necessariamente em dias de audiência e tal, mas mesmo assim ainda faltava, né? Porque aquela sensação de ser mãe, eu não queria perder de novo a segunda oportunidade que Deus me deu, né? Então, eu Uhum. pensava numa forma de ter um trabalho em casa ou mais próximo que eu pudesse compartilhar o meu tempo com o trabalho, em sendo mãe e profissional, tudo ao mesmo tempo, né? Foi aí Legal. que eu conheci o trabalho de mentalidade. Primeiro eu fui em busca de um trabalho de mentalidade, sabe? Porque aquela questão de reprogramação mental, de tirar essa culpa mesmo de não ter sido uma mãe tão presente, sabe? Essa culpa, essa sensação de perder o tempo, eu precisava resolver isso dentro de mim. Então, eu conheci o meu atual colega de trabalho, Fabrício Venantes, que é com quem eu trabalho hoje, né? Nós temos uma equipe, a gente trabalha todos juntos. E através dos produtos, do trabalho dele de reprogramação, eu consegui ir melhorando isso dentro de mim, consegui limpar essa culpa, me sentir um pouco mais leve, né? E eu comecei a ver uma oportunidade de eu ter um trabalho, continuar sendo profissional, mas dentro da minha casa, cuidando do meu filho. E eu achei o máximo. Então foi muito interessante. E através dele que eu conheci o marketing digital. Entendeu? Foi quando ele me Uhum. apresentou uma plataforma chamada Builderall, né, que eu acho que alguns conhecem, e eu conheci o marketing digital. E lá eu tive a feliz, a feliz oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, dentre elas a Regina Carpejani, que é a que me trouxe agora para o marketing digital definitivo mesmo, que é onde eu estou aprendendo mesmo como trabalhar. E o mais legal de tudo, Cidinha, sabe o que é? É essa liberdade que eu tenho de poder escolher. Por exemplo, eu ainda não deixei o direito, sabe? Porque a minha paixão pelo direito ainda está. A justiça ainda vibra assim, sabe? Quando eu vejo uma coisa, uma situação assim, não dá para ficar quieta, né? E Uhum. eu continuo advogando, porém eu escolho os processos que eu quero atuar. Né? Não é mais aquela Sim. coisa de qualquer processo, não. Eu escolho, de preferência, não busco muito conflito, porque essa questão de mentalidade mexeu tanto comigo por dentro, me limpou tanto, que eu não quero mais vivenciar essa situação de conflitos, de desavenças. E a gente sabe o que é uma sala de audiência, não é fácil, né? Então,
E agora, e além de poder escolher, né, o meu tipo de trabalho, tanto na advocacia, eu consigo fazer o que eu mais queria, que é cuidar do meu filho. E você traz uma questão aí muito interessante, né, Gilda, para esse processo de transição de carreira, que começa a primeira mudança na relação na questão mental, né? Quer dizer, essa necessidade de se autoconhecer, né? Para que de fato você venha com esse processo de entrar numa carreira, né? Porque não dá para simplesmente, né, a gente entrar numa carreira sem trabalhar essa questão do meu autoconhecimento para saber um pouquinho mais sobre mim, para poder começar a dirigir para onde que eu vou, né? E eu ia te perguntar justamente assim, quais foram os seus primeiros questionamentos, né, que você teve para justamente pensar nesse processo que você está vivendo agora de transição de carreira, né? Porque a gente começa a fazer vários questionamentos e é óbvio que a gente vai ter que buscar a ajuda de um profissional para poder ajudar a organizar tudo isso na nossa mente, né? É verdade. Então, eu penso assim, o primeiro ponto principal foi a tomada de decisão. Eu não quero mais isso para minha vida. Então, eu quero mudar, eu quero me sentir mais útil às pessoas, mas eu quero valorizar a joia preciosa que Deus me deu, que é a família e meus filhos, né? Então, esse foi o primeiro ponto. E para dar o ponto de partida foi quando eu conheci o trabalho do Fabrício Venâncio. Eu comecei a fazer um curso sobre mentalidade, sobre reprogramação mental, e comecei a visualizar uma grande transformação que poderia ocorrer na minha vida profissional também, indo por esse nicho, sabe? Então a primeira coisa que eu pensei, eu falei, bom, vamos lá, vamos sair dessa depressão, porque tem um detalhezinho que eu não falei, eu cheguei a entrar em depressão antes dessa tomada de decisão, porque eu não me sentia, né, assim, eu estava falhando comigo mesma. Então, nesse processo de depressão, logo em seguida, eu entrei no curso, comecei a fazer esse trabalho de mentalidade, de entender os meus medos, meus bloqueios, as minhas culpas, como a gente tinha falado, né, logo no começo, principalmente como mãe. E aí eu comecei a sentir realmente que eu já estava no caminho certo. Esse era o caminho que eu queria trilhar. E me sentia mais útil do que eu estava me sentindo antes. Entendeu? Aí, dentro de todo esse treinamento que eu fiz com ele, eu criei, inclusive tem um canal do YouTube de reprogramação mental, que eu mesma faço as reprogramações, aprendi a fazer. E ali dentro eu crio reprogramações para autoestima, para procrastinação, que a gente tem muito essa questão, né, de procrastinação, para sentimento de culpa, para eliminar esses bloqueios mentais que a gente tem, para principalmente a questão do não merecimento, sabe? Então são vários bloqueiozinhos que, se a gente deixar, isso devora a gente, né? Então, quem quiser conhecer meu canal, chama-se Reprogramação Mental, Vibrando com o Universo. Então vocês vão gostar muito. E eu tenho me sentido muito feliz fazendo esse tipo de trabalho. Ó, que legal, gente. Ó, dá para seguir ela lá no canal do YouTube, hein? O meu preciso retomar também. Bem-vinda, Silsa, que está aqui. Amiga, e aqui também a Cris Alencar que está por aqui. Muito bem-vindas. Então, olha que importante isso, esse processo, né? De que você está fazendo, né? Quer dizer, estou dentro da carreira, né? Não estava satisfeita, tinha um processo de frustração, né? Que calhou, inclusive, aí num processo de depressão. Isso acontece com muitas mulheres também, infelizmente, né? Infelizmente, muitas vezes você não deixa, porque hoje eu gravei, na verdade, um stories falando disso, né? Que era o quê? Essa coisa das contas, a preocupação com o filho, e aí você só vai adiando, né? Você só vai adiando, né? Inclusive, uma das pessoas que eu atendi, não, deixa eu resolver o sonho primeiro do meu marido, depois eu vou pensar em mim, e aí só vai deixando, né? O famoso procrastinar também, né? E você vai se deixando em terceiro, quinto, quarto lugar, aí como é que você, nas posições que você se coloca, né? Nesse processo, né? Então, é fundamental se observar nesse lugar. Como eu estou me sentindo de fato? Né? Porque se eu não estou feliz, obviamente que o trabalho não vai render. Né?
Eu sempre tinha comigo, e inclusive numa experiência, quando eu fui dar aula na universidade, a Aline, bem linda, a Ana também aqui chegou. Uma das minhas coordenadoras dizia assim para mim, a gente sentada no intervalo, lá na sala dos professores, ela falou, olha, o que me fez te contratar foi o brilho nos teus olhos. E eu disse para ela, pois então, o dia que o brilho dos meus olhos acabar, você não precisa nem me mandar embora, né? Porque eu vou. Porque eu não vou ficar aqui frustrada, né? Desanimada, não é isso que eu quero. Porque não é legal, a gente não rende. E o que eu penso é que a gente não é honesto com a gente mesmo, né? E a primeira coisa é que a gente precisa ser honesto com a gente nesse processo. Lógico que não é um processo fácil, né? Muitas vezes passa por uma dureza de um momento como esse, né? Como você narrou aqui, né? De ter passado pela depressão, né? Mas é um convite ao mesmo tempo, dizendo assim pra gente, vai para dentro, olha para dentro de você, né? Olha a riqueza que você tem, você está fazendo algo que você está indo contra você, né? Então, assim, é o famoso que a gente fala, né, da terapia, né? Ah, você não vai fazer? Não, espera aí. Tem alguém aqui que manda, que é o eu sábio. Eu te dou uma rasteirinha e você vai ter que olhar para você, quer queira ou quer não. É verdade. O primeiro passo, na verdade, é a tomada de decisão, né? Você precisa E, ter a consciência que está na hora de mudar, que é possível fazer alguma coisa para você mudar e que só depende de você mudar, né? Quando ótimo. a gente toma a decisão, o universo conspira para que tudo aconteça. E as oportunidades começam a aparecer assim na tua frente, sabe? Se você está preparada e decidida, você consegue enxergar essas oportunidades. Se você não está preparada, elas passam e você nem sabia que era uma oportunidade. Então, o primeiro Às passo vezes é o a tomada cavalo de tá decisão. selado, né? Seladinho, e você deixa ele passar e, né, pode dar tchau. Então, é isso que acontece. E foi isso que eu fiz. Aproveitei a oportunidade, né, de conhecer e, graças Legal. a Deus, Ótimo. E, bom, então a primeira coisa que a gente tem é essa questão de tomada da decisão, né? Segundo passo, o que foi que aconteceu com você aí? Porque eu vou perguntar outras coisas depois. Qual foi o segundo passo que você fez depois da tomada da decisão? bom, depois da tomada da decisão, eu comecei a, como eu falei para você na questão do direito, né, na área da advocacia, eu comecei a definir que tipo de processo eu iria pegar para trabalhar e quais eu não quero mais saber. Aí chegou uma Uhum. cliente, há pouco tempo, chegou uma cliente para que eu pudesse fazer o divórcio da filha dela. Só que era um conflito danado, eu fiquei pensando, eu falei, gente, pensa bem, né? É tanta mentira, é tanta, assim, troca de acusações. Será que eu quero mesmo passar por isso de novo? Porque eu tinha também uma outra questão, Cidinha, em mim, que eu me envolvia no processo. Então, não era só cliente e parte contrária, era cliente Gilda e parte contrária, entendeu? Eu me Uhum. envolvi e acabava entrando no lugar do meu cliente como se eu tivesse sendo a parte, a autora, sabe? E isso estava me Sim. fazendo muito mal. Eu falei, não, eu não quero isso. Então, olha só como é Uhum. importante você tomar uma decisão. Se fosse em outra situação, se eu não tivesse decidido falar, mas é um processo legal, né, vai trazer um bom rendimento, não, mas fui lá e falei, olha, eu vou indicar uma colega, eu não faço mais divórcio, principalmente litigioso, não faço mais. Então, essa foi a primeira parte, né? Eu comecei a escolher o tipo de processo que eu quero fazer. Uhum. Esse foi o primeiro Então, ponto. olha que E legal. nada. Vamos aqui até para ajudar as pessoas, né, Gilda? Então, Hum, tomada de decisão. Eu não quero mais, né, esse tipo de trabalho e tudo mais. Mas também eu não vou ser irresponsável de deixar tudo, né, e já começar. Pode até ser que, não. às vezes, a gente começa. Não, eu vou começar a fazer seleção dentro do meu próprio trabalho, né, do que eu posso fazer. Vai ter pessoas que falam assim, mas o meu não dá, mas que eu posso ir deixando aqui para começar a construir, né, na verdade, o meu próximo passo para poder viver essa transição e viver daquilo que eu quero, né? Então, você já teve dois passos aí. E o que mais? A partir do momento que você toma uma decisão, você começa a olhar para dentro de você e ver o que você deseja para a sua vida, né? Uhum, E como uhum, a minha vontade era assim muito forte de trabalhar em casa,
que tipo de trabalho eu poderia prestar de dentro da minha casa para servir a outras pessoas. Só podia ser no marketing digital, né? No meu caso. Só podia ser dessa forma, não tinha outro jeito. Então, eu comecei a buscar essa forma de trabalho, a estudar, porque também o marketing digital, ele é um leque de opções. Há um tempo atrás, você não tinha muitas informações, então você ficava perdido. Só que hoje você Uhum. tem muitas informações e você fica perdido também se você não tiver um foco. Então, o Sim. que eu fiz? Eu me mantive no foco das oportunidades que apareceram. Eu escolhi aquela que eu penso ser a melhor para mim no momento e fui nesse foco de trabalho paralelo à advocacia, como eu ainda levo até hoje. Entendeu? Então, assim, no caso, para uma mulher que trabalha fora, né, e com certeza, se ela entra às 9 da manhã e sai às 18, ela não tem condições de fazer alguma outra forma de ganho, ela não pode deixar esse trabalho, porque ela precisa do trabalho, né, para honrar os compromissos, mas também ela precisa, nesse segundo ponto, fazer uma organização, uma autoanálise e organização. Qual tempo eu tenho disponível para mim? Qual tempo? E o que eu vou Uhum. fazer com esse meu tempo? Então, eu Uhum. penso que o passo, uma joia preciosa que nós temos na nossa vida é o tempo. O que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? A partir do momento que eu defini o tempo que eu tenho e eu defini o que eu quero, então eu vou buscar o conhecimento para aplicar naquele tempo que eu tenho. Meu filho está ali Uhum. já, né, alimentado, já fiz o meu trabalho durante a semana, então qual tempo eu tenho para mim? 1 hora por dia? 2 horas por dia? Então é nesse tempo que eu vou conciliar, eu vou cuidar da minha mentalidade, vou aprender, buscar novos conhecimentos para eu poder aplicar naquela decisão que eu tomei. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei, aproveitei o tempo que eu tinha e comecei a estudar dessas oportunidades, né, que são várias, então eu escolhi uma e mantive o foco naquele tempo que eu tenho exclusivo. Para quê? Que eu já tinha selecionado, já tinha reservado aquele tempo para mim. Então, eu Uhum. penso que essa seria uma outra, um passo importante, né? Porque não dá para você fazer, querer estudar na hora que você precisa cozinhar feijão, né? Porque senão o feijão vai queimar e você não vai prestar atenção. Nós, donos de casa, sabemos bem o que é isso. Então, e olha que eu já queimei muito arroz, né? Então, o que eu quero dizer é preciso ter foco, você define o seu tempo e você utiliza aquele tempo para você. Esquece todo o resto. Uhum. Uhum. É. A Ana disse aqui, saber enxergar as oportunidades, né? É isso mesmo, que a gente precisa olhar para isso. Bem-vinda à Mentalidade de Sucesso, que chegou aqui, boa noite. Então, Oi, e tudo aí, bom? Laurilene, tudo bom? sua convidada, que É, legal. Então, e uma coisa que você está falando aí do tempo, né? Às vezes as pessoas, a gente tem o hábito ou a mania, né, de dizer que a gente não tem tempo, né? E recentemente eu venho observando muito, na verdade, não é que não tem tempo, é que a gente, assim, não sabe priorizar, né? E aí a gente fica, né, atirando para todos os lados. Porque quando eu tenho prioridades, eu vou estabelecer foco, né? Até a gente tem uma ferramenta do hiperfocus, né? Que uau. é você fazer o seu planejamento mensal, e do seu planejamento mensal você planeja a sua semana. Aí você vê que começa o quê? Ter tempo. Por quê? Porque você organizou as suas ações, né? Então, isso é muito importante que a gente faça isso até para a gente poder fazer esse processo de transição de carreira, né? Que é organizar a vida, né? Para você ter o quê? Aquela, é a história da flecha e do alvo, né? Porque quando eu soltar, ela vai ser certeira, né? Nesse Exatamente processo, isso. né? Mas, Gilda, você está aí hoje trabalhando com a questão ainda do direito, está fazendo a questão do digital, mas, assim, a pergunta que não quer calar, né? Não chegou nenhuma aqui, mas é uma pergunta minha. O que de fato você está vislumbrando lá na frente para a Gilda? Como uma nova profissão? Porque o marketing pode ser uma ferramenta, ele é também uma fonte de ganho, mas o que é que tem aí? Ele é o meu objetivo principal, até aproveitando essa oportunidade que você me deu, me convidando para esse bate-papo, né?
é mostrar para as mulheres, principalmente as mulheres, sabe? Nós, a partir dos 30 anos, a gente não é muito valorizada no mercado de trabalho. Essa é uma grande verdade, assim, né? Porque você vai procurar emprego, você não vai encontrar, você já tem 30? Não dá, tem que ser 20, até 29, sabe? Ou então você tem 50, 60 anos, 70 anos, não vai dar não, é melhor você ficar quietinha em casa aposentada. Então o que acontece, gente? Olha, eu vejo muito isso nos treinamentos, né, desse trabalho que eu estou fazendo agora com o Fabrício. Muitas pessoas que são aposentados, eles buscaram essa forma de trabalho agora. Terminou a vida, mais de 30 anos trabalhando, e agora eles querem viver o novo para eles. É um novo para eles. E eles encontram essa oportunidade no marketing digital, né, um trabalho online. E eles buscam, assim, fazer aquilo que eles gostam mesmo. É uma busca que eles não tiveram tempo de fazer isso antes. E nós, mulheres, né, acima de 30, 40, 50 anos, a gente pode começar a se sentir muito mais, assim, com muita validade. Nós temos muito valor, essa que é a verdade. E nós temos muito conhecimento e experiência de vida que a gente pode transmitir para milhares e milhares de pessoas. Tem muitas mulheres que ficam perdidas, né, pensando, ah, meu Deus, mas se eu me divorciar, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Como eu vou fazer para cuidar dos meus filhos? Então, você tem que enxergar, né? É importante você enxergar a partir da sua decisão que é possível ter uma mudança na sua vida e que essa mudança só depende de você. Você precisa dar o primeiro passo para que ela aconteça, né? É você se dar a chance de que algo novo chegue até você. Então, qual é o meu objetivo? Eu quero, dentro desse meu trabalho de marketing digital, mostrar para as pessoas no geral. E quando eu falo mulheres, é óbvio, tem muitos homens também que se sentem assim, ou eles estão desempregados, ou eles acham que não têm mais condições porque já são aposentados, e não é bem assim. Então, é uma oportunidade para todos. Eu até tinha colocado lá no post, né, que o marketing digital está para todos, mas nem todos estão para o marketing digital. Isso é uma questão do quê? De visão, né? Então, a pessoa que tem que enxergar, é isso que ela quer? Ela tem que escolher uma forma de trabalhar que te dê prazer. Então, a partir do momento que ela escolhe essa forma de trabalhar com prazer e com alegria, com certeza ela vai conseguir cumprir a missão dela nessa terra, nesse planeta maravilhoso. Cumprir a missão com as pessoas. Esse é o meu objetivo. Que legal, ai que lindo. Então nós vamos aí se complementar, né? Eu tô aqui com a mulherada que vai viver a transição, que eu tô dando, né? Que já vivi essa experiência ali também, né? E você vai pegar o pessoal que já se aposentou e que quer aí continuar, né? Desenvolvendo o seu trabalho, né? E agora com muito mais leveza e prazer, né? Sem aquele compromisso, né? Que se tem, né? Bom, gente, pode fazer perguntas aqui, viu, para a Gilda, né, que é a nossa convidada, que é a minha convidada aqui hoje, né, para que a gente possa fazer esse bate-papo aqui. Ela está no processo aí de transição, né? Eu não sei se tem alguém que está aqui, que está vivendo também esse processo, né? E eu chamei para a gente fazer esse papo hoje, justamente para que a gente possa ir tirando as caraminholas que às vezes tem na cabeça, de achar que tô velho demais, não dá para começar algo novo, e não sei o quê. Mas se a gente olhar na história, né, gente, assim, as pessoas que fizeram grandes transformações no mundo, elas começaram aí depois dos 40, dos 50 anos, né? O próprio cara que criou lá o Walt Disney, né, que o diga, né? Olha lá a experiência que deixa, que começa no 52 e aí o né, que vai deixando aí. Né? E tantas outras pessoas que vão deixando o seu legado, porque acumulou várias experiências ao longo desses anos, né? E agora vem para poder deixar aí essa marca. Né? Então, o quanto que isso é importante, né? Nesse processo da gente também, né, Gida? E o mais interessante, assim, nós temos que ter a consciência, né, de que nós temos três joias, assim, eu vejo que as três principais joias na nossa vida. Primeiro, é você e o seu tempo. O que você faz com o seu tempo, né? Como você usa o seu tempo. Porque a gente, é melhor nem perguntar quanto tempo você tem de vida, quanto tempo aqui. É melhor não fazer essa pergunta.
Mas o como você utiliza o seu tempo, isso é importante. Então, esse é o primeiro ponto a ser analisado, né? Você e o seu tempo. Uhum. Uhum. Segundo ponto que eu penso ser muito importante e para mim tem um valor enorme, certamente por lidar com a justiça, é a sua liberdade. É a liberdade Uhum. do quê? De escolha, liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade de se expressar. Isso tem um valor inestimável. Tem muitas Uhum. pessoas hoje em dia, não só mulheres, pessoas que não têm essa liberdade nem de falar o que pensam, né? Então, a Uhum. liberdade é Uhum. assim fundamental. E o terceiro ponto que eu penso ser imprescindível é a sua paz. Se você tem paz, você consegue viver com tranquilidade, com felicidade, né? Porque a paz, você consegue transmitir essa paz, transbordar a paz para onde você for. Então, são três pontos importantes: é o seu tempo, a sua liberdade e a sua paz. E isso não tem preço, gente. Então, na hora que forem tomar uma decisão, pensa nessas três coisas para ver se vale a pena. Aí você vai conseguir saber qual é a resposta correta para você. Com certeza, né? Olha que interessante isso. Ainda mais hoje, né, com essa questão toda que a gente tem, você falando do marketing, né, a liberdade que você tem geográfica de poder trabalhar de qualquer lugar, né? Da sua casa, viajando, num transporte, né? Você resolve coisas assim com estalo de dedos hoje, né? Então a gente, aí eu sou o trabalho, né? Porque eu levo comigo e, ao mesmo tempo, o instrumento de trabalho também está comigo, né? Porque eu vou levar um celular, um notebook e vou poder trabalhar de qualquer lugar, né, que eu quiser. Tem coisa melhor que isso, não é verdade? É, não tem, não. Só quem está vivenciando sabe como é bom. E é interessante, eu não conseguiria me imaginar hoje, gente, recebendo ordem para, você vai entrar tal hora, você vai sair tal hora, você vai fazer isso, ó, isso daqui não quero assim, quero de outro jeito. Não existe. A liberdade, assim, ela realmente liberta. É até redundante falar isso, mas a liberdade liberta mesmo, viu? Em todos os É isso mesmo. sentidos. É verdade, é isso mesmo. A verdade e a liberdade nos liberta, né? A gente sai das nossas amarras, né? Que muitas vezes são internas até, né? A gente nem precisa, né? Como diz Augusto Cury, né? Às vezes nós não precisamos de inimigo, nós somos o nosso pior inimigo, né? Porque a gente vai se fazendo nesse processo, né? Também, né? É o Então tem vencer a isso. si mesmo, né? Exatamente, né? Gilda, quais são aí seus maiores sonhos aí que você tem nessa sua nova jornada agora, nesse processo? Meu maior sonho hoje, na questão material, é eu ter liberdade geográfica já total, né? Liberdade geográfica e liberdade financeira para que eu possa fazer tudo, aproveitar tudo que o universo tem para me dar e que eu Uhum, possa compartilhar essa abundância também com as pessoas, né? Sendo mais uhum. útil. A gente vive no mundo material, não vamos ser hipócritas e falar que o dinheiro não é importante, porque isso não é verdade, né? Então, eu penso, esse é um dos meus sonhos, é ter essa liberdade financeira e liberdade geográfica total. Esse é o primeiro ponto. Segundo, me sentir uma profissional que realmente eu tenha gerado resultado na vida das pessoas, que as pessoas tenham recebido algum benefício através do meu trabalho. Falar, olha, graças a Deus, eu conheci esse trabalho da Gilda e eu segui por esse caminho e hoje a minha vida se transformou. Esse é um outro sonho meu de ser realizada como profissional. Como mãe, eu tenho, sim, o meu sonho de ver o meu filho, né, os meus filhos. O primeiro está com 33 anos, quase casando, mas ver o meu segundo filho também, falando, puxa, olha, eu tenho orgulho da minha mãe. E eu espero que um dia esse meu filho de 33 anos também me perdoe pelo tempo que eu não convivi tanto assim com ele, quando ele mais precisou, mas que ele sinta e saiba que o meu amor por ele é muito grande. E que se eu pudesse, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar atrás, tem muitas coisas que eu faria diferente. Uma delas seria essa, em relação a ele. Que linda, É isso. nossa, olha isso aí, né?
É o que eu falo diante de umas coisas que você fala aqui, né? De se sentir profissional, né? Para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Para mim, fazer a diferença na vida das pessoas é o que é o mais importante para a gente, né? Não importa se foi um, se foi dois, se foi três, não importa a quantidade. O importante é que a gente faça a diferença na nossa vida para fazer na vida das pessoas também. Isso. É ser útil mesmo, sabe? Essa necessidade de ser útil é tão bom, porque a gente sabe que nós estamos aqui por uma missão, né? E quando a gente fala missão, não é uma questão religiosa, é questão do trabalho mesmo. Para que você trabalha, não é? Se não for para servir, para que é? Né? Então, e você saber que o seu trabalho gerou benefícios e mudanças favoráveis na vida de uma pessoa, isso daí não tem preço. Sim, com certeza. Nossa, Gilda, que delícia conversar aqui. Sandra acabando de chegar. Gente, não está chegando pergunta aqui, a gente está tocando papo. Estou vendo que vocês estão aí só ouvindo, né? Não colocou nenhuma questão. Eu não sei se a Cidinha, se você falar, Gilda, vou te convidar para uma entrevista, você treme, né? Mas, Gilda, vamos bater um papo? Aí é diferente. Então, a gente está batendo papo aqui, gente. Pode falar o que vocês pensam também. É isso mesmo, batendo um papo aqui no Instagram. Que é coisa melhor que isso, né? A Gilda está lá numa cidade do interior, São José do Rio Preto? Ribeirão Preto. Pertinho de São José do Rio Preto, aqui chama-se Badibacite. Badibacite. Cidadezinha bonitinha, assim, bem gostosa, bem do interior. Eu já passei por aí já, né? Então, a gente está aqui batendo um papo aí nesse processo de transição de carreira, né? Sandra que chegou aqui, não sei se é sua convidada, né? Você veio por meio do Instagram, né? A gente está aqui, seja bem-vinda, né? A gente vai se bater um papo. Ai, que legal, Sandra Grisalhou. A Sandra é de um canal um Instagram que eu sigo também, das grisalhas. Ah, que legal! Sim, nossa, esse canal das grisalhas me ajudou muito nessa transição capilar, sabia? Me ajudou muito. Mais de 20 anos usando tinta e aquela coisa maçante, sabe? Quando você já está cansado. Eu falei, gente, deixa eu ser eu, dá licença. Aí pronto, foi a liberdade que faltava. Tem coisa melhor, né? O meu já tá aqui, ó, já ficando branquinho. E eu falei, não tem nem como, né? Que vive cortando direto. Tivesse que pintar, tinha que pintar toda semana. Eu falei, não quero isso. Deixa aqui, né? A minha irmã, que às vezes brinca, né, comigo, ela fala assim, nossa, parece que é tão generoso, né? Que o seu tá indo fio a fio. Eu falei, que bom, né? E se não fosse, ia ficar do mesmo jeito também, né? Tô contente com ele da mesma forma. É verdade. É a tomada de decisão, né? Então, Sim. É o principal em tudo, né? Legal. Bom, Gildo, o povo não quer fazer pergunta pelo jeito. Ou a gente foi muito objetivo, muito claro, não é? Mas queria que você... nada. Porque a gente fala, ou o povo entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Então, verdade. Não chegou nenhuma pergunta. Eu acho que elas estão pensando quais as decisões, estão anotando todas as decisões que vão tomar. Aliás, aproveitem o dia de hoje, que é um portal poderosíssimo, né? Dia 22 de 2 de 2002. Eu até fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube, Reprogramação Mental Vibrando com o Universo, numa canalização que teve de Saint-Germain, por Luciana Torresi, né? Esse é um canal que eu acompanho. E ele fala da importância dessa transição agora que nós estamos vivenciando e a importância desse portal que se abriu hoje. Então, corre lá e dá uma olhadinha para vocês verem que ainda dá tempo de vocês mudarem o pensamento de vocês. E vocês podem ter tudo o que vocês desejarem. Só precisa saber pedir. Como pedir, né? Exatamente, né? E que bom que possa fazer isso às 22 horas de hoje, né? Ó, porque 22 de 2 de 2022 às 22 horas. Que coisa melhor que isso? Se for 22 horas e 22 minutos e 22 segundos, melhor ainda. Verdade! Olha isso! É muito 2, né? É muito 2. Legal! A Lili está dizendo aqui que não consegue tomar nenhuma decisão. Como assim, mulher? A nossa vida é feita de tomada de decisões, né, Gilda? Todo dia a gente toma decisões, na verdade. A primeira delas é abrir os olhos e saber se eu vou levantar da cama.
Não é assim? Na verdade, as respostas são só duas que você pode escolher, ou sim ou não. As escolhas sempre vêm na nossa direção, é sim ou não, né? Exatamente. É isso mesmo, né? Não dá para poder ficar na coluna do meio, né? Ou eu tô de um lado ou eu tô do outro, né? Não é Você verdade? sabe que se a gente ficar na coluna do meio, alguém vai decidir por você. E Isso. depois você não pode reclamar do resultado final, né? Sim. Tem um momento na vida da gente que a gente deixa as pessoas decidirem, porque a gente acha, não vou falar não, né? Mas não. Quando você enxergar o valor que você tem, você vai conseguir falar não quando precisar falar não, Exatamente. entendeu? Uhum. Ninguém vai decidir por você. E é importantíssimo, né? A gente aprender a falar não, né? Eu, em terapia, trabalho com as mulheres e, gente, como as mulheres não sabem dizer não, não é? Elas vão, como assim, com essa coisa de... É uma necessidade de estar sempre bem com todo mundo. Tem outras questões aí por baixo, na verdade, que a gente precisa ir descendo, né? Com profundidade, né? Ó, a Aline já dizendo aqui, ó, me descobri uma agradadora, infelizmente. Então, tá vendo? Não diz não, não faz escolha, porque quer agradar as pessoas. Aí não agrada a si mesmo, né? E acaba se ferindo a si mesmo, né? Então, assim, é preciso tomar decisões, né? Nossa vida é de decisões, não tem como, né? É isso mesmo. Bom, Gilda, suas considerações em relação a esse bate-papo que a gente fez aqui. Eu quero te agradecer, Cidinha, por ter me convidado, por ter me dado a oportunidade de falar um pouquinho, né, de mim, dessa mudança que eu estou passando na minha vida, e por mostrar para as pessoas estão nos ouvindo agora e as que vão ouvir depois, que é possível mudar a qualquer momento da sua vida, é possível. Né? Não existe um momento exato. Fala, olha, se você tivesse mudado lá atrás, tudo bem, mas agora não dá tempo. Dá sim, dá tempo. Porque é o hoje que a gente está vivendo e o de agora em diante é você quem tem que decidir como vai ser o de agora em diante. Do mesmo Uhum, jeito que tem sido? Não. Então, se você quer mudar, começa agora. Senta, coloca uhum, no papel tudo que você quer mudar, tudo que você quer de diferente na tua vida, coloca no papel. Pronto. Aí você tem um conhecimento daquilo que está te incomodando e não está bom assim. Aproveitem o portal de hoje, gente. Aproveitem, tá? Vai lá e dá uma olhadinha o que Saint Germain fala sobre esse portal de hoje. Que é possível a nossa mudança a partir da nossa decisão. Entendeu? Então, o que eu falo para vocês? Querem aproveitar as oportunidades? Quando a gente faz um pedido, o universo manda para você. Se você deseja mesmo essa mudança, você vai ter olhos de ver. Você vai enxergar a oportunidade, não vai deixá-la passar. Agora, uhum. se você não tomar a decisão, as oportunidades vão passar e mais um ano vai se passar e outro ano daqui a pouco vai chegar um momento que realmente essa joia preciosa chamada tempo vai acabar. E aí depois como você vai fazer, né? Uhum, Então é uhum. importante isso. Avaliar com bastante atenção, bastante carinho. O mais importante é você, é o seu tempo, é a sua vida. E este é o momento. Tá bom? Você não está aqui por acaso, né? Ouvindo essa conversa, não é por acaso, não. E a Uhum. afinidade fica onde, né? As pessoas se atraem por afinidade, por assunto, por intenção, por sentimento, por tudo, sintonia, por vibração, né, Uhum, Cidinha? uhum. É isso. É isso mesmo, né? Não é a história dos opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem, né? Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos, né? É, Então, observe com quem você está convivendo, que é aquela história, diga com quem andas que eu te direis quem é, né? Então, é fundamental que a gente faça as boas escolhas para que a gente possa o quê? Trilhar a nossa jornada juntos aí, fazer a diferença, né? Na nossa vida e na vida das pessoas, não é? é A isso Nilda está mesmo. dizendo, desculpa, você O ia que que ela falar. disse? Não, A Nilda disse que ela está no caminho. Eu já estou no caminho. a Nilda é nossa parceira lá do Big Boss, hein? Nossa parceira.
Ah, que legal, que bom. É, Ó, a tem Próspera alguns Mental, que entrou aqui, boa noite, diz que a minha média tá boa. Que ótimo! Ah, a Próspera Mental também está com a gente lá no marketing digital. Olha quantas mulheres que já tomaram a decisão, né, gente? A gente está Sim. falando para vocês, será que essa oportunidade não é para você que está aí paradinha Uhum. pensando o que fazer da vida, hein? Ou você vai esperar chegar Sim, o Natal para tomar uma decisão, né? exatamente. Boa Não é? noite, Próspera. Olha, Gilda, foi muito gostoso te ouvir, conhecer um pouquinho mais da sua história, como é que foi esse processo, viu? Da gente poder trocar aqui, né? Esse bate-papo que a gente fez aqui e poder contribuir com as mulheres, né? A sexta-feira tem mais uma convidada que vai estar aqui no meu canal, né? Que vai ser a Maísa Sodré, que vai estar falando também do Hum, processo que ela fez de transição. Que caminha junto, né? Faz parte aí do nosso corpo também, né? Que a gente faz esse trabalho. Então, se vocês quiserem, aqui no mesmo horário, a gente vai estar aqui fazendo papo com mais uma mulher para poder falar um pouco da sua história também, você saber aí, porque vem vindo novidade aí, né? E aí eu quero sim. dividir com vocês. Ah, Ju, ó! A minha sobrinha. Ah, que legal! É, Bom, gente, não tem pergunta aqui, Hilda. Pessoal, só todos, aqui. tá todo mundo entendeu tudo, né, gente? Qualquer coisa pode falar aí, ó. Deixa recadinho aí no Instagram da Cidinha, tá? Quem Isso. quiser falar comigo, vai lá no Gilda Guimarães MKT ou vai lá no meu canal do YouTube, Vibrando Isso com o aí. Universo. Prosperando com o universo. Ótimo. Bom, Vibrando. Gilda, ó, gratidão, 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 não é? Por Obrigada, ter Cidinha. aceitado o convite. Gratidão vocês mulheres, né, daí do grupo da Gilda, que estiverem aqui participando do bate-papo, né? As minhas convidadas também que me acompanham aí, que faz parte do meu ciclo também. E a gente vai encontrando aí nas nossas rodas da vida, né? Dos nossos pontos das reuniões que a gente tem conjuntamente, né? Embora que tá uma pauleirinha boa aqui, gostosa, né? De bastante trabalho, né? A Ju Daqui colocou uns aqui que dias, bom. daqui uns dias, Cidinha, você vai estar entrevistando algumas dessas que estão nos assistindo agora, porque elas já vão ter tomado a decisão. E vão falar, Gilda, sabe aquela live que você fez? Então, eu participei e ali eu tomei a decisão. Você vai ver. E você vai entrevistar, viu, Cidinha? Então, olha só, marquem aí no calendário de vocês, se eu não estiver errado, é isso. Dia 19 de novembro é dia do empreendedorismo feminino. Então, olha, dá para poder programar aí. A Maísa já fez essa experiência de fazer um dia inteiro de live só com mulheres. Então, se prepara, mulherada, que ó, é uma boa data para a gente poder estar falando desse bate-papo aí de empreender, né? Enquanto mulher, como que é essa experiência para nós, tá bom? É isso aí, estaremos juntos. Bom, obrigada e quero aqui deixar uma boa noite e até uma próxima oportunidade, Gilda. Muito obrigada, Cidinha. Beijo, obrigada a você, obrigada a todos pela presença, tá? Beijão. Beijão. Tchau, tchau.